Momento de reflexão, sempre um tema consolador à luz da doutrina espírita. Eu sou William Jacob e hoje falarei sobre mediunidade em crianças. Pois bem, é muito comum pais ou responsáveis por crianças chegarem em centros espíritas ou procurar ajuda virtual quando descobrem que os filhos estão vendo espíritos. Na realidade, os pais quase desencarnam diante do que os filhos relatam. A gente observa até que o susto maior é dos próprios pais, enquanto muitas crianças lidam com esse fenômeno com uma certa naturalidade e relatam aos pais, às vezes, como algo comum, algo tranquilo. E aí é os pais que criam todo o pavor. É claro que não são todos assim, estou tratando apenas de um tipo ali de reação de muitas crianças e muitos responsáveis. Bom, e aí, na intenção de ajudá-los, é que gravei este estudo, para que a gente possa refletir junto, inicialmente a partir do que Kardec relata, em como auxiliar ou os pais que eventualmente assistirem este vídeo, este estudo, e aí vocês ficam à vontade para repassar para outros amigos, ou também quando alguém nos convidar, nos solicitar um tipo de apoio, que a gente saiba ali quais as orientações inicialmente que Kardec nos traz, e no final eu vou trazer algumas dicas que a nossa experiência, que a nossa convivência, os nossos estudos permitem. No Livro dos Médiuns, lá no item 221, na sexta pergunta, Kardec indaga os espíritos: haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Que vamos ver bem o detalhe. Kardec está perguntando se há inconveniente em desenvolver. E a resposta é mediunidade das crianças. A resposta é certamente. E sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos e as respectivas imaginações excessiva sobre excitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Isso aqui a gente não pode parar nesse ponto e falar, tá vendo, quando o filho relatar a visão de espíritos, você tem que traumatizá-lo, você tem que bloquear, você tem que falar que isso é coisa de espírito ruim. Kardec pergunta sobre desenvolver, ou seja, de forçar algo que não existe, ou de diante de crianças até ficar falando desses assuntos que eventualmente a criança não esteja preparada para aquilo. Então é necessário avaliar esse ponto. O verbo Kardec usa no começo é desenvolver. E aí, como o Kardec ele vai esmiuçando, ele vai aprofundando no entendimento, logo em seguida, na sétima questão que ele faz aqui, tratando de vários inconvenientes, ele vai perguntar o seguinte: há, no entanto, crianças que são médiuns naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Olha, que Kardec está perguntando, até o momento não. Kardec afirma que há crianças que são médiuns naturalmente. Aí ele faz então o questionamento: apresenta isto o mesmo inconveniente? A resposta é não. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobreexcitada, que foi o que falamos antes. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas, que lhe parecem coisa naturalíssima, a que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente, se conhece o espiritismo. Então, é engraçado porque a gente não ouve todas as horas a criança falando, vi espírito, porque em muitas ocasiões ela vê. E aquilo para ela é tão natural que ela nem sente a necessidade de ficar toda hora comentando.
Eu acho que isso é até uma lição para muitos médicos. Tem médico que acha que tem que ficar relatando toda hora tudo que está vendo, quando aquela visão não tem utilidade para outras pessoas. Então as crianças lidam com isso, as crianças que são médiums naturais, lidam com isso com extrema tranquilidade. É muito comum observar crianças dizendo que tem amigos que os adultos chamam de imaginários, porque os adultos acham, né, que aqueles amigos são frutos da imaginação, ignorando que muitas vezes não é fruto de imaginação, é um amigo desencarnado, que está ali brincando, que está ali conversando, dialogando, entretendo com ela, super tranquilo, sem nenhum intuito de prejudicar, de fazer o mal. É muito comum esses relatos aí na infância. E na sequência, na questão 8ª, então, do item 221 do Livro dos Médiuns, Kardec, então, preocupado com o negócio de idade, ele pergunta: em que idade se pode ocupar sem inconvenientes de mediunidade? E agora, qual que é a idade estabelecida? A partir de quando que se pode ocupar as crianças ali de mediunidade sem que isso cause nenhum tipo de transtorno? E aí a resposta dos espíritos é um negócio impressionante. Disseram a Kardec: não há idade precisa. Tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças, continuam os espíritos, de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que algumas pessoas já feitas, em outras traduções, adultas. Falo da mediunidade em geral. Porém, a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. A da escrita tem outro inconveniente, derivado da inexperiência da criança, dado o caso de ela querer entregar-se a sós ao exercício da sua faculdade e fazer disso um brinquedo. Então vejamos que os espíritos afirmam: não há idade estabelecida. E a resposta foi muito prudente, porque senão tem gente que vai ficar esperando. Olha, quando completar 7, 8, 10, 12 anos, no dia do aniversário a gente canta parabéns e pronto, posso começar a desenvolver mediunidade sem inconvenientes para o pré-adolescente, para a criança. Então os espíritos falam: não existe idade, depende do desenvolvimento físico e ainda mais o desenvolvimento moral. Então, meus amigos, essas são as questões que Kardec traz aqui neste ponto do Livro dos Médiuns. Mas o que eu poderia dizer nas dicas que eu falei lá no começo que eu deixaria é o seguinte: trate com naturalidade, sem estimular. Não tem que ficar estimulando a criança que não apresenta, e mesmo aquela que fala que viu os espíritos e tal, não fique estimulando, tentando estabelecer ali um intercâmbio, às vezes, né, causando uma certa fadiga à criança. Como eu disse, para a criança é algo muito natural. Então, se ela eventualmente perguntar algo, pode-se falar, né, da imortalidade da alma, mas tudo dentro de um entendimento que a idade, né, e o avanço moral da criança consiga compreender, sem causar nela ali grandes abalos, sem causar nela ali grandes, às vezes até traumas, porque às vezes o fenômeno da mediunidade em crianças acontece em famílias que não têm assim um grande conhecimento do espiritismo. E a gente precisa saber, quando espíritas, em como utilizar as melhores palavras para não causar algum tipo de susto, algum tipo de trauma naquelas pessoas, que às vezes traz a ideia, inclusive, de que só se manifestam aos humanos seres demoníacos. Então é necessário a gente, enquanto espírita, quando for orientado, quando for chamado a dar alguma orientação, tomar muito cuidado, respeitando ali, claro, algumas questões que possam evitar algum tipo de transtorno naquela família, sem por isso, obviamente, é bom destacar, deixar de falar, em especial para a família, o que está acontecendo. Outra dica que eu deixo é que a gente deve fazer oração. Orar pelo anjo guardião daquela criança, orar pelo espírito que está se manifestando. William, mas eu não sei qual é o espírito. Não tem problema. Ore para aquele que está se manifestando, mesmo que não sabe nome, não sabe quem ele foi na última encarnação, ore para ele. Se for um espírito bom, ficará grato à prece. Se for um espírito não tão elevado, também agradecerá pela prece. Então a oração vale muito nesses momentos. Entender que às vezes o que a criança está vendo pode ser um familiar que já desencarnou e resolve fazer uma visita? Pode sim.
como pode ser a visão do próprio anjo guardião da criança. Então tem muito pai que acha que existe uma fórmula mágica do tipo, vamos fazer isso e aí as visões acabarão. Mas às vezes não, às vezes a mediunidade nela está natural e o que ela está relatando naquele momento é a visão de um anjo guardião que fará companhia a ela ao longo de muitos anos. Então como é que a gente vai pedir agora que o anjo guardião deixe de aparecer para uma criança? Então se a criança lida com aquilo de maneira natural, então é importante a gente manter a harmonia do lar, manter as preces, aquelas casas que têm o hábito e aquelas que não têm é bom ter, o hábito de reunir em família para fazer o estudo do Evangelho ou o estudo de alguma outra obra que visa ali o aprimoramento moral daqueles que habitam o mesmo lar. Enfim, tudo isso vai tranquilizando não apenas a criança, mas também os pais, para que todos juntos consigam lidar melhor com este fenômeno que, repito, é extremamente natural e as crianças lidam com isso com muito mais tranquilidade do que os adultos. De tal modo que a gente pode até dizer que quem mais precisa de orientação são os próprios adultos, para que eles consigam encarar com mais tranquilidade este fenômeno e esse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo corporal. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado. Deixo aqui o meu abraço, o meu até breve e que todos continuemos estudando o Espiritismo, refletindo de modo que sejamos pessoas cada vez melhores. Muita paz e até o nosso próximo estudo.